Então, às vezes a gente fica legitimando, né? Assim, ai, mas eu ajudo tanto, né? Eu ajudo, né? E aí aquela sensação de injustiça, né? E aí essa palavra ajudar parece que legitima qualquer ação nossa, né? Como se o outro pudesse, ou tivesse que ser obrigado a aceitar a nossa ajuda, né? A gente vai falar disso hoje. Na constelação familiar, a gente tem ordens de ajuda. Existe uma reflexão bem importante sobre essa lei de equilíbrio, inclusive nas ordens de ajuda. Então, assim, eu queria saber de vocês como é que vocês estão levando, assim, a vida no sentido de se autorresponsabilizar pelo caminho do outro. Porque eu queria que a gente fizesse uma reflexão. Quando eu ajudo, eu crio um distanciamento entre eu e a pessoa e entre a pessoa e aquilo que ela deseja. Porque ela não precisa fazer mais nada. Alguém vai fazer por ela. E aí, se aquilo não dá certo, ou se aquilo fica desinteressante, de quem que é a culpa? Sua. Porque você se meteu, você interditou aquela relação de conquista. Tudo, Felipe? Que bom, que bom. Pois acompanhe, fique aqui e interaja comigo, tá bom? Veja o que você acha disso. Queria te perguntar, Felipe 17, né? Como é que tá? Você tem esse movimento altruísta de estar ajudando as pessoas, e aí a pessoa quer abrir um restaurante, aí você vai, faz as conexões e chama um e chama outro e tal, não sei o que. Aí a pessoa fala, nossa, que legal, ela já tá com todo aquele material, ela não faz nada. Aí você vai e liga pra uma pessoa ligar pra ela, né? Você tá ajudando, a pessoa é super altruísta, isso. Aí você vai, aí a pessoa liga e fala com ela e diz, mas não dá, não, mas olha, ela tem uma conexão muito forte com o pai. Aí você vai e liga pro pai dela, diz, olha, eu tenho conversado com a sua filha e tal, ela tá com fim de montar um restaurante, mas ela tem muita dificuldade, tá com, né, não tá legal, eu pedi pra uma pessoa, que é a Renata, né, que é coach, pra ligar pra ela e tal, mas ela não ficou tão interessada, eu tô ligando pro senhor e tal, né. Como é que tá esses movimentos, assim, da gente intervir? Porque isso é uma interdição, entende? Eu tô interditando a pessoa no processo de crescimento dela, então tem um limite. Tem um limite que eu vou ajudar, que eu posso dar uma espécie de mentoria, que eu posso ali olhar, né, ampliar um pouco, falar assim, poxa, mas por que você não ligou para fulano? Fala com fulano, fala com não sei quem, fala com não sei quem lá, olha, eu tenho uma pessoa super legal, vou te dar o telefone para você ligar, né? Porque é da ordem do desejo da pessoa, né? Mas quando eu faço o caminho da pessoa, eu tô fazendo o caminho por ela. Logo não faz sentido para ela. Logo aquilo não tem lastro, fica frágil. Por isso que é muito comum, às vezes, a gente dizer assim, né? Que a gente cresce, né? Por exemplo, tem um ditado, acho que é espírita, não sei, né? Os espíritas aí que me corrijam, mas assim, se você não cresce pela dor, você cresce pelo amor. Se você não cresce pelo amor, cresce pela dor. Tem uma coisa assim, né? Esse nível de dificuldade para que aquilo comece a fazer sentido, né? Na verdade, são as estratégias. Então, assim, ó, quando a gente tá fazendo um caminho, a gente tá trilhando um caminho, tem obstáculos, né? A criança, quando ela tá aprendendo a andar, ela vai tendo a dificuldade da motricidade do corpo dela, né? Do aprendizado do corpo dela, do movimento, de levantar o pé, de posicionar o pé, do peso, tudo. Tudo isso vai criando um aprendizado sobre ela mesma, né? E aí vai fazendo sentido correr, se aventurar, ir um pouco mais além, começar a subir, começar a se trepar nas coisas e tal. Isso é um aprendizado. Quando eu faço isso por ela, ou eu fico o tempo todo, não, deixa que eu te ajudo, segure na minha mão, não pule daí, coloque o sapato, cuidado, isso é perigoso, eu tô o tempo todo protegendo, isso tem um aspecto altruísta, eu tô fazendo aquilo por amor, eu tô fazendo aquilo realmente para proteger aquela criança, mas eu tô atrapalhando, porque eu tô interditando o processo de crescimento dela. Esse é o ponto, assim. Então, o que a gente tem feito ultimamente, né? A gente começa, porque a gente gosta muito da pessoa, porque a gente vê que a pessoa é extremamente talentosa, vê que a pessoa tem muitos talentos ali e ela não tá conseguindo colocar em prática, né? O que a gente faz? A gente vai abrindo porta e tal, só que a gente não sabe o momento de parar. Tem uma hora que você tem que parar e deixar a pessoa vir.
E aí, em constelações familiares, uma das 3 leis que regem, né, as ordens do amor aí, uma delas é a lei de equilíbrio. E a lei de equilíbrio é equilíbrio entre as relações, onde um dá e o outro dá. Às vezes ele não dá a mesma coisa, se são valores materiais, às vezes um tem mais, outro tem menos, isso é natural. Mas proporcionalmente o afeto daquilo tem que ser bem parecido. E o que também é bem legal é o reconhecimento da ajuda, né? Assim como eu tenho que reconhecer que eu tenho um limite de ajudar, é muito legal quando alguém vem e nos ajuda, né? É muito legal. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas é muito chato que todo mundo fica me ajudando o tempo todo, eu preciso de ajuda o tempo todo e tal, e não sei o quê. Aí eu sempre digo assim, mas olhe para isso com luminosidade, porque ajudar alguém não é algo muito simples. Não é? Precisa desse aspecto altruísta. E ajudar alguém que você não precisa daquela pessoa para nada, você tá ali naquele momento disparando um aspecto difícil de ser disparado, que se chama generosidade. Então, às vezes, a gente coloca uma carapaça, assim, né, grande, assim, um grande escaravelho, assim, uma coisa muito forte, né, dizendo assim, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém e tal. Mas quando o outro nos ajuda, por mais que eu seja beneficiada, e às vezes é até uma coisa simples, que você fala, não, mas eu posso fazer isso sozinho, eu tô disponibilizando ali, eu tô me disponibilizando àquela relação e ativando um aspecto de generosidade do outro, né? E isso é tão comum e é tão simples e a gente faz tão pouco, né? Então, às vezes a pessoa vem assim, ó, com um bolinho, assim, olha, eu fiz pra você, e você olha e fala assim, por exemplo, eu sou vegana, né? E outro dia eu ganhei de um paciente queridíssimo, e até fiz uma live aqui, a gente brincando, assim, não era uma cesta, mas assim, eram muitos chocolates do Paga Nós, né, da Cacau Show. Eram muito deliciosíssimos, assim, muito gostosos e tal. E todos eles são leite do quê? Da vaquinha, que eu não tomo. Mas tinha tanto afeto naquilo ali, quer dizer, a nossa relação ativou um aspecto de generosidade, porque ele fez para mim o que ele faria para ele mesmo, o que ele gostaria, e ele trouxe aqueles chocolates para mim e me deu. E eu olhei, e ainda assim sou eu, e disse assim para ele, poxa, que bacana, que legal. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu sou vegana, eu não como leite de vaquinha, nem de nenhum animal. Mas tem tanto afeto nesse alimento, tem tanto afeto que eu vou dedicar a isso, e aí eu comi. Né? Então eu não tô presa nessas crenças que eu criei para mim, eu não tô presa num movimento enrijecido, fechado, eu estou no mundo vivendo as experiências. E eu tenho ali as minhas convicções, as coisas que eu acredito do mundo, do planeta, etc, etc. Mas diante de uma outra pessoa, eu estou na experiência, isso é super importante. A gente se disponibilizar a essa experiência, então isso é bem legal. Quando a gente fala, né, dos limites da ajuda, né? A gente também precisa olhar que o outro, quando eu ajudo demais o outro, eu interdito o processo de crescimento dele. E aí o pior ainda, tem uma historinha pior. O que acontece? Às vezes eu ajudo e fico esperando o reconhecimento disso. Ou então eu fico muito frustrada, indignada e com raiva quando a pessoa não quer. Ela diz, eu sei que você quer me ajudar, mas eu não quero, tá bom? Deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu fazer como eu acho que é melhor. Se eu fizer errado e não der certo, deixa eu sentir que você tá aí, que você tá perto e pode me acolher. Olha como é mais legal isso, do que a gente impor aquilo como se fosse uma verdade, né? Como se fosse um único jeito de ver a vida. Então, esses movimentos, né, são extremamente importantes a gente olhar para isso, né? Ajudar é legal? É legal. O aspecto altruísta é super legal. Mas aí, continuando a frase, é assim, ó, o que eu quero com isso? Eu quero controlar, eu quero que esse sujeito viva a minha vida, eu quero que essa pessoa não sofra, mas como assim? É no sofrimento que aí, parênteses, né? Coisas que não deram tão certo quanto que eu queria, porque o sofrimento, me parece, que ele tá muito ligado com alguma coisa que não aconteceu do jeito que eu idealizei. Aí eu sofro, né? Então assim, eu queria muito, né? Por exemplo, um dia perfeito, né? Um dia perfeito é quando absolutamente tudo aquilo que eu queria acontece. Aí você fala, caramba, que dia perfeito.
Nossa, que dia incrível. Mas aí basta acontecer uma coisa que não foi do jeito que você queria, que você fala assim, esse dia não foi tão bom, né? E tantas outras coisas aconteceu além daquilo que você queria. Ou seja, o mundo é tão maior do que o nosso umbigo, é tão maior, aconteceram tantas coisas. Aí meu professor tibetano, ele diz uma coisa, que a vida, ela é extraordinária, ela não tem nada de ordinário. Ela é realmente extraordinária, tá acontecendo coisas o tempo todo. A começar agora, nesse exato momento, se você parar para sentir o seu corpo, você vai ver ele funcionando de uma forma extremamente forte, o coração batendo, vocês estão me ouvindo, a mente está pensando, uns estão criticando, outros estão gostando, outros, enfim... Tudo está acontecendo aqui, né? Milhões de neurônios estão sendo acionados nesse momento exatamente para eu estar sentado. E é isso, então a coisa vai acontecendo dessa maneira. Mas vocês não... tem um monte de gente aqui falando e não subiu a barra de rolagem. Peraí. Ó, o Felipe tá dizendo assim. Agora eu vou ter que colocar óculos. Calma aí. Peraí. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vou pegar aqui pertinho. Felipe tá dizendo assim, sim, e muitas vezes passo do limite. Por vezes meu altruísmo vai longe demais, a ponto de muitas vezes ficar de lado para que o outro fique bem. Olha, isso é muito louco. Porque aí tem um aspecto egóico, né, daquilo que eu entendo como ajuda, sem esperar que o outro peça. Isso é um ponto. Às vezes as pessoas estão desabafando, às vezes elas estão falando coisas, mas elas não estão pedindo a nossa ajuda. Elas não estão, elas só estão querendo dividir com a gente, partilhar com a gente aquele momento difícil. Então, uma boa coisa a se fazer é dizer assim, levanta a mão e diz assim, isso que você tá me falando, você tá pedindo ajuda? Ou você quer que eu resolva isso pra você? Isso é um bom mecanismo de autopreservação para que você não entre no engodo de uma situação e não fique de ruim na história. Porque aí você vai e resolve e a pessoa fala assim, mas eu não pedi pra você fazer nada disso. Não, mas você tava aquele dia chorando e tal. Mas eu não pedi, eu só falei como eu tava me sentindo. Então tem esse movimento que é bem interessante, né? Então, o Felipe tá dizendo uma coisa bem legal. Às vezes eu ajudo, aí passo do limite, acabo me prejudicando e o outro fica felizão, legalzão, bacana. E aí você vai lá falar com ele uma hora que você tá cansado e ele fala, mas eu não te pedi. Eita, ai, dói, né? Ai, dói. Eu não te pedi, querido. Né, querida? Eu não te pedi, você fez porque você quis. E a gente ouve isso. Porque é isso que a gente tem que ouvir mesmo. Tem que ouvir essas coisas pra parar de fazer isso. Entendeu? Tem que parar. Só ver aqui, peraí. A Flavinha tá falando que é muito macabro isso que eu tô falando, né? É nada. A Glória tá dizendo que tem horas que cansa. É verdade, tem horas que a gente cansa, né? Mas será que cansar não é o limite? Né? Será que... Porque enquanto tem energia, a gente continua fazendo. Enquanto tem energia... Ali a gente continua fazendo isso, né? Tudo bem, Bruno? Como é que você está? Olha o Raimundo, querido. Olha a Priscilinha, Normânia, tudo bem, querida? Olha o Eduardo Valentim, você ainda está no Brasil ou já foi-se embora para terras distantes? Ah, tá bom, eu vou salvar, pode deixar. Tá pedindo aqui pra salvar a live pra depois ver. Mas não rolou muita coisa. A gente tem 1 hora de live, tá? A gente vai falar um pouquinho, talvez não fique 1 hora, talvez corte como foi a outra. A outra a gente cortou no meio porque eu não sabia que era 1 hora. E o Instagram, ele avisa faltando tipo 1 minuto, né? Então, peraí, minha gata tá aqui toda... Peraí. A Daniela tá falando assim, ó, o pior é você receber a ajuda e ser cobrado depois. Isso é bem louco, né? Tipo assim, eu jogo na sua cara. Eu fiz, tá? Mas tá aqui o cheque, tá bom? Vai pagar, tá? Então não tem um interesse ali. Então assim, a gente tem que se perguntar, tá bom? E aí, Dani, a gente tem que também pensar assim, às vezes a gente se coloca numa posição meio vitimista, né? O outro me ajudou e agora ele tá me cobrando, né? Mas eu também aceitei aquela ajuda, né? E aí eu sei que aquela ajuda, o local da onde vem essa ajuda, as regras são essas, né? Então aí é legal a gente saber, se a gente vai entrar no jogo, é bom a gente saber quais são as regras. Então você vai me ajudar, mas aí você já vai dando a real, sabe? Papo reto, é super legal isso. A gente dá papo reto, né? Então assim, a pessoa vai te ajudar, bacaninha, legal, olha, eu tô aqui, né? Você tá aí precisando de grana e tal, e não sei o quê.
E aí você fala, olha, eu tô realmente precisando, se você quiser me ajudar, vai vir de bom grado, não sei quando vou te pagar, né? Mas é isso, a gente não tem nada, tá? Não me cobre isso. Você tá fazendo por quê? Porque você quer realmente me ajudar ou você tem algum interesse nisso? É claro que tem, milhões de interesses, tá? Mas papo reto, tá? Eu tô falando aqui um exemplo, mas você pode ter a sua dialética aí, né? O seu discurso pessoal das pessoas com as quais você se relaciona. Mas se alguém chega até nós, é porque a gente dá abertura. Tá? Essas pessoas não invadem, a gente dá abertura, a gente abre espaço para que essas pessoas entrem aqui. Tudo bem, Luísa? Como é que você está, querida? Você tá bem? Que bom. Só dar uma baixadinha aqui. A Gerciane, tudo bem, querida? Como é que você tá? O Igor? Tudo bem, Igor? E é isso, né? Então é super importante a gente olhar para esse movimento, né? De ajudar as pessoas e saber que a gente tem um limite de ajuda. E aí tá bom, Patrícia, mas como é que eu sei qual é o limite? Não sei, cada qual tem o seu. A grande questão, a pergunta é, por que eu tô fazendo isso? O que eu quero? Eu quero ser a Madre Teresa? Eu quero ser considerada a pessoa perfeita? Eu quero ser aquela pessoa admirada, que todo mundo fala, nossa, mas ela é massa, né? Eu quero ser elogiada, eu quero ser reconhecida, né? Porque aí eu tô fazendo algo a partir, esperando o movimento do outro. Esse é um ponto. Quando você faz alguma coisa esperando o movimento do outro, você tá construindo a sua prisão. Porque você fica extremamente vulnerável a isso. Porque aí você se desconecta de você, daquele movimento de ajuda, aquele movimento de apoio, que é super massa, super legal. E aí você vai olhar para o movimento do outro. Se isso você tá dando resultado, se ele tá te vendo, se você fica pulando na frente dele. Super vulnerável. Aí basta essa pessoa falar alguma coisa pra você que todo aquele movimento altruísta que você tava ajudando, trabalhando lá na igreja e não sei o que, basta uma única coisa, que aquilo cai tudo. Por quê? Porque a motivação não é pura. Porque aquilo que tá sustentando, aquilo tem um interesse extremamente mundano nessas coisas que vai gerar sofrimento. Não tem como. Vai gerar sofrimento, então a gente tem que pensar nessas coisas, né? Por que a gente anda sofrendo tanto, né? Por que eu ando escolhendo tantas coisas que me levam para o sofrimento? Por que eu ando reclamando tanto, né? Então essas coisas a gente precisa estar se perguntando, né? Quais são as escolhas que eu ando fazendo, né? Que tipo de relacionamentos eu ando aqui nutrindo? Será que eu preciso sempre ser ajudado? Será que eu nunca vou ser um objeto de ajuda para as outras pessoas porque eu tô sempre me sentindo pequeno, né? Porque quando eu falo nós, né, eu falo eu. Tô falando, será que eu tô sempre me sentindo inadequado, pequeno? Eu nunca posso ajudar ninguém? Porque tá sempre faltando para mim? Cara, a gente tem muita coisa. Eu não tô falando de bens materiais, espirituais, nada disso. É cognitivo mesmo, a gente já viveu muito. Sabe? Quem tem 10 já viveu 10 anos, quem tem 20 já viveu 20, quem tem 30, 40, 50 e vai. Ou seja, até você chegar aqui já tem um caminho atrás de você. A gente falou isso na live passada. Então, quando a gente chega no local, a gente chega inclusive com esse caminho. Isso é muito legal e é muito significativo. Se você não honrar, isso é muito forte dentro das constelações familiares. Se você não honrar o seu caminho, a sua trajetória que levou até aqui, com todas as dificuldades, com todas as facilidades, com tudo aquilo que você recebeu, você não consegue sentir concretude e força para você ir adiante, né? Então, os processos de aprendizagem, eles sempre serão e eles sempre vão se dar na ordem da dificuldade, né? Por exemplo, a teoria do Piaget, que vai falar de um processo de acomodação, né? De um desequilíbrio, uma busca por uma acomodação. Esse é o processo de aprendizagem. O Piaget estava teorizando lá nos filhos dele, lá com as crianças pequenininhas e tal, mas a gente aprende dessa maneira. Então hoje você está num relacionamento, tá muito bom, muito legal e tal. Basta algum desequilíbrio ali que você vai buscar. Ou você quer separar logo, porque aí você quer fugir, né? Algumas abordagens vão falar de fuga ou esquiva, mas você vai querer de alguma maneira interditar aquilo, porque tá causando sofrimento, ou você vai entrar com um processo de aprendizagem. Você vai falar assim, poxa, peraí, né? Tá desequilibrado, eu gosto dessa pessoa e não tô entendendo como é que tá isso. Eu vou buscar entender, eu vou buscar me calibrar diante disso.
Aí eu vou aprendendo sobre aquilo, eu vou ressignificando algumas coisas, eu vou me fortalecendo diante daquilo, e aí a gente tem uma perspectiva assim, ó. Será que eu estou amadurecendo? Será que isso é um processo de amadurecimento meu, que eu estou vivenciando, que eu estou aprendendo com as coisas e tudo mais, né? Ou eu estou só tentando ser adaptativa e empurrando isso com a barriga? Então é aí que a gente começa a crescer, quando a gente começa a olhar as dificuldades, pessoas difíceis na nossa família, né? Pessoas que a gente ajuda demais, ajuda, e a pessoa não sabe falar obrigado. Será que a gente sabe falar obrigado? Será que a gente gosta de receber ajuda? Porque é meio que isso, assim, existe, dentro das constelações, existe um campo de força muito grande. As emoções, as ações, né? Tô parecendo uma Maria doida, né, gente? Tudo bem, desculpa, só pra, né, descontrair. O campo de força das constelações, ele tá baseado, basicamente, assim, nas emoções, né? No entre, né? Naquela coisa entre eu e o outro, existe uma fissura, né? Uma coisa muito forte ali. Então, o campo das constelações, ele se dá nesses fluxos. E esses fluxos são energéticos, né? Das relações, das emoções, daquilo que fica. A gente diz que são os restos emocionais das experiências dos nossos antepassados, né? Das experiências culturais dos nossos povos, né? Das experiências dos nossos pais, né? De um movimento transgeracional. Então, isso é super importante. Se eu ajudo, o que eu quero com isso? O que eu tô querendo? Patrícia, é só um aspecto altruísta. Meu pai ajudava, minha mãe ajudava e eu aprendi que é assim que a gente vive. Que bacana, que legal. Olha, já tem um conhecimento sobre si. Eu não sei direito porque eu faço, mas eu vi os meus pais fazendo e eu achava bonito. E eu continuo fazendo isso. Isso te causa sofrimento? Isso te causa prejuízo? Você consegue achar o seu lugar no mundo diante disso? Você consegue reconhecer o outro na diferença que o outro é? Inclusive na dificuldade de agradecer? Sim. Ok. Agora, se tá gerando sofrimento, se você faz e sempre acha que estão te devendo coisas, se você faz e acha que o tempo todo essas pessoas estão contra você, né? Que ninguém te ajuda, que ninguém colabora. Então você tem que parar e pensar, poxa, mas será que o outro nasceu para isso mesmo? Ele é ele, a vida vai ensinar e eu sou eu. E criar a interdição do ponto, né? Do local até onde pode ir, né? Isso é responsabilidade nossa, de cada um de nós. Né? Então, pensar um pouquinho sobre essas coisas, né? Por exemplo, às vezes relações, né, com os nossos pais, relações com a nossa mãe, com os nossos avós, irmãos, né? Às vezes irmãos mais novos. E a gente tem que ver, poxa, mas aí tem um caminho que ele vai fazer, ela vai fazer, vai se responsabilizar. Então, essas coisas a gente também tem que pensar um pouquinho, né? O que mais? Vamos ver aqui. O que mais que tá falando? Olha, a Glória tá falando assim, para não ter erro, peço para você dizer se é desabafo ou quer minha ajuda. Tá dando... Ah, que legal, ela tá dizendo, para não ter erro, eu vou ter que colocar o óculos de novo, porque eu sou dessas. Para não ter erro, peço para dizer se é desabafo ou quer minha ajuda, tá dando certo. Olha que legal isso. Né? Então, o que ela tá dizendo, né? Aquilo que a gente falou no comecinho. Ela tá dizendo o seguinte, a pessoa veio e contou uma baita história e tal, né? E é uma pessoa muito querida, tem muito afeto envolvido ali. É uma boa coisa a gente falar assim, olha, isso que você tá me falando, isso é um desabafo, você tá trocando, você tá partilhando isso comigo, você quer um ombro amigo, um colo, ou você quer que eu resolva isso pra você? Você quer que eu te ajude a resolver isso, por exemplo, né? Porque daí você vai ver como é que faz. E aí o cara tem o direito de dizer assim, não, eu não quero. Tá tudo bem, eu só quero falar. A gente dá o direito. E aí eu não entro num arquétipo de super mulher, de mulher maravilha, de super homem e etc, né? Eu tô ali num movimento que eu respeito a individualidade do outro, aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, até onde ele vai. Às vezes, quando a gente ajuda uma pessoa sem a pessoa querer, a gente expõe o problema da pessoa. A gente expõe, porque a gente fica criando conexões. Olha, você pode ligar pra fulano que ele não tava bem, ó. Não tava bem, conversei com ele ontem, sabe? Não tava legal. Pra que você faz isso? Me diz, pra que você faz isso? Não faça isso, não faça.
Se tem alguém que está sofrendo e compartilhou com você esse momento, esse alguém, ele dividiu com você uma particularidade dele. Pergunte. Você quer que eu te ajude? Você quer que eu converse com alguém? Você precisa falar com a sua... Você quer que eu fale com a sua mãe? Você quer que eu fale com seu pai? Tem alguma maneira que eu possa te ajudar? Mas não ligue para fulaninho e diga assim, ó, fulaninho, é o seguinte... Cara, liga pra ele, tá malzão total. Chego lá, tá sempre bêbado, sabe? Tá lá fazendo uso de substâncias. Não quer falar. Não faça isso. Não faça. Conheço pessoas que fizeram assim, ligaram pra cidade inteira atrás de uma pessoa. Ou seja, em 2 horas a cidade inteira ficou sabendo de um desvio da pessoa. Qual é o maior prejuízo? O desvio ou o que a pessoa fez? Assim, na ânsia de querer saber onde é que estava, de querer cuidar, a pessoa expôs a pessoa para a Fortaleza inteiro. Pra quê? Porque isso é extremamente egóico, para que ela fique bem, para saber onde é que a pessoa tá. Não façam isso, gente, isso é muito feio. Bom, então era isso que eu queria muito da gente estar dividindo junto para falar desses limites que a gente precisa. Agora eu vou tirar, porque na medida que vocês forem falando aí eu vou colocando óculos para ler. Os limites que a gente precisa colocar pra gente, né? O porquê que a gente está fazendo isso, esses aspectos de altruísmo, eles parecem que legitimam qualquer prática, né? Não porque eu sou uma pessoa compassiva, não porque eu sou uma pessoa legal, não porque eu penso em todo mundo e tal. E às vezes isso é uma estratégia muito feia, inclusive, né? Da gente tá fazendo coisas assim por detrás com alguma coisa legitimando aquilo que eu tô fazendo. Não porque eu sou bom, eu sou legal, eu sou bacana, eu sou uma psicóloga super caridosa e tal. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A pergunta, né, que continua disse assim, o que eu quero com isso? O que eu tô querendo com isso? Quais as minhas reais intenções? A gente ser muito objetivo e ser claro nas nossas relações, né? E é normal a gente ter interesse. Isso é super normal. Ninguém tá dizendo aqui que é uma escola de santos e que a gente vai virar santo, não é nada disso. Mas é importante. A gente pode ajudar, sim, ok? Mas a gente também tem o direito de aceitar quando a pessoa tá dizendo eu não quero ajuda. Tá bom assim, deixa eu fazer do meu jeito, né? Eu vou fazer uma terapia aqui. Peraí que eu vou colocar meu óculos pra entrar no papel. Ah, tá. A Normânia tá dizendo assim, ó. Eu ajudo muito e recebo pouco. E aí a via de ajudar é a mesma via do recebimento? Você ajuda na mesma proporção que você espera receber? Como é que é isso? Eu não tenho paciência de esperar. Entendi. Peraí que ela tá aqui confabulando aqui, né? Eu não tenho paciência de esperar que o outro venha. Entendi. Mas aí essa ajuda que você está falando é uma ajuda de você se disponibilizar para o outro, de uma troca, de uma parceria, né? Porque aí eu tô falando de uma ajuda assim, né? A pessoa, ela tá num processo de transição de carreira, ou a pessoa tá com um problema, ou ela tá com uma dificuldade familiar, ou ela brigou com o chefe, ela brigou com o namorada, sei lá. E aí ela vem pedir ajuda para você. E aí você pode dar o seu ombro amigo, o seu ouvido, escutar aquilo e tal. Beleza, bacaninha, super bom. A questão é, né? Aí você tem o mesmo problema. E aí você vai lá pra essa pessoa. Aquele dia eu vim aqui, né? Você tava super mal e tal, né? A gente não fala isso, mas tá na nossa mente aqui, né? E aí a pessoa diz assim, aí você liga pra ela e ela diz assim, você fala, olha, eu queria conversar com você, a gente pode sentar, tomar um café, um shopping e tal, tô precisando tanto desabafar. Ela diz, não vai dar, eu tô tão cansada, uma dor de cabeça, querida, você nem imagina. Aí na hora aquilo bate assim, ó, pá! Você fala assim, como assim? Como assim? Aquele dia eu me disponibilizei, eu tava ali, eu dei meu ombro amigo, eu fiquei com a pessoa, eu dei todas as minhas, né, todas as fichas que eu tinha, abri o meu vinho de 40 mil anos que tava ali, né, pra ela ficar numa boa, né? Enfim, tudo que eu podia eu fiz, só que aí no momento que eu precisei, ela me negou. Aí o que eu penso? Ingratidão, né, Normânia? Como as pessoas são ingratas. Não é isso?
Eu faço com muito medo de perder, mas também ajudo desinteressadamente. Que legal. Então, não tem nem aspecto de certo ou errado, não. É só a forma como a gente funciona pra gente parar e pensar, né? Então, quando brota essa coisa da ingratidão, né? É porque a gente realmente está esperando. A ajuda, para ela não causar sofrimento, é importante que ela tenha uma motivação pura. O que é que significa isso? Independente do que aconteça, eu ajudo por mim, não pelo outro. Independente do que o outro diga, né? Foi uma alternativa, foi uma iniciativa e o outro tem o direito, porque ele é livre de ser do jeito que é. E eu, para não sofrer, respeito o movimento de diferença do outro e sigo o meu caminho. E acabo me preservando. Das próximas vezes eu digo, poxa, mas essa pessoa ela não é tão parceira, ela não é tão companheira, eu não sei. Mas é um movimento de autopreservação, da gente não ficar o tempo todo vivenciando as mesmas relações, né? Sofrendo das mesmas coisas com as mesmas pessoas. Aí você fala assim, pra quê, né? Que eu tô vivenciando isso, né? Aí a Normânia tá dizendo assim, eu não lido bem com a ingratidão, mas eu me sinto mais forte agora. Sim, eu tenho uma maturidade espiritual, ainda tô no caminho e tal. Eu acho que o aspecto espiritual, eu acho que ele vai beirar um pouquinho esse aspecto de transcendência, sabe? Assim, de a gente olhar uma situação, a mesma situação e conseguir agir de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, quando você tem um aspecto altruísta, que você consegue despertar no outro algum tipo de generosidade, isso é muito bacana. Mas isso não é uma regra, né? Por quê? Porque é o time do outro, é o tempo do outro, as pessoas são como são, né? Então, assim, quando eu quero olhar para o outro e ver a minha própria imagem, eu estou num aspecto de projeção muito grande, porque daí eu não permito que o outro seja ele. E ali não há relação, porque relação é troca. Cada um dá um pouquinho que tem. Por quê? Porque a Patrícia é filha da Marlisa, casada com o seu Sidney, que tiveram uma história assim, assim, assado, que são imigrantes italianos, e nananana. Então, a Patrícia, que sou eu, foi criada a partir de uma história cultural, uma história emocional, enfim, de várias e várias coisas. Então, quando eu chego na relação, eu chego com tudo isso, com todos os meus medos, com todas as minhas inseguranças, com tudo aquilo que eu aprendi sobre o amor, que foi naquela primeira relação com os meus pais. Quer dizer, eles me apresentaram amor, se foi distorcido, se não foi, é isso que eu tenho. E ao longo das minhas relações com pessoas diferentes, eu vou crescendo, eu vou amadurecendo, eu vou vendo as coisas de um jeito diferente. Então é assim que a gente vai se construindo. Quando eu chego numa relação e só me vejo e não consigo ver o outro, é muito complicado porque não há relação. Eu só vejo as minhas dores, aquilo que me afeta, aquilo que eu gostaria. Eu não consigo considerar o outro como uma diferença, que teve uma outra história, que veio de uma outra família, que foi criada de uma outra maneira. É uma grande injustiça, né, com a relação, com aquilo que poderia ser, né, com as conexões que poderiam surgir, né? Então o outro é como é. Quando a gente percebe a diferença, a gente tem assim uma joia muito preciosa, difícil de achar. Por quê? Porque algo vai me sustentar naquela relação. Eu sinto de uma maneira inconsciente que tem algo para mim ali. Tem algum tipo de crescimento ali, mesmo que doa. Então não adianta muito a gente estar o tempo todo reclamando das dificuldades que a gente está passando, das coisas que a gente está enfrentando, né? Se a gente não olhar se ali tem algum tipo de aspecto de crescimento, e sempre tem. É impossível a gente olhar para a vida e ficar o tempo todo reclamando dela e olhando as coisas que a gente não tem. Olha, isso que você está passando já é aquilo que você precisa aprender, por isso que está sofrendo tanto, por isso que está sendo tão difícil, né? Então, só o fato de você estar vivenciando uma situação que te causa frustração, que trabalha a sua ansiedade, né? Que mexe com a sua ansiedade, que mexe com os aspectos de paciência, né? Que mexe com carência, né? Isso já é a sua prática. E aí você aprende com tudo aquilo, né? Ou aprende algumas coisas com aquilo e vai viver uma outra experiência, seja com um amigo, com uma amiga, com um parente, com uma relação afetiva e íntima, no trabalho, sei lá eu. Você vai viver, você já olha a situação, o circo se montando, né? O circo montando,
se armando e você consegue agir numa situação muito parecida de uma forma completamente diferente. Aí você tem um aprendizado. A grande questão é que a gente tem uma rigidez muito grande com as nossas verdades, com aquilo que a gente entende de vida. Por quê? Porque a gente viveu, a gente experienciou o mundo. O mundo ensinou um monte de coisa pra gente. E muitas dessas coisas que o mundo ensina, a gente fixa. A gente fala, não é assim. E aí aquilo que poderia ser uma opinião sobre o mundo passa a ser uma verdade. E aí quando passa a ser uma verdade, passa a ser uma crença. E aí quando é uma crença, eu fico tendo comportamentos, eu vou criando padrões ou eu vou reproduzindo padrões que legitimem aquela crença. Para dizer, tá vendo? Eu não disse? Aquilo que eu acredito é mesmo, ó, porque aconteceu do jeitinho que eu falei, né? Só dar uma lidinha aqui, dar uma paradinha aqui que tem umas coisas escritas. Tudo bem, Ade Bessa? Que bom, vamos pensar junto. Seja muito bem-vindo, né? Então, tá. Olha, Isabelle! Tão linda, Isabelle. Vamos lá. A Normânia tá dizendo que não lida bem com ingratidão. Ela tá dizendo sim, mas essa aqui eu já li. Tá. Ai, tia Sônia, tudo bem? É minha tia. Entrou de novo. Ela é minha fã. Né? Vamos lá. Mas eu acho que não devemos jogar pérolas aos porcos. Estou mais na minha. Tudo tem que ser na medida, equilíbrio, né? Mas penso que mesmo sendo diferente, o outro precisa estar disposto, né? Tá, o Ade tá falando, é verdade, seu raciocínio. E até aprendemos lições e tal. Aí a Dani tá dizendo assim, a lição mais amarga que teremos de aprender é de que nem todo mundo será grato. E pior, alguns ainda usarão de nossa solicitude contra nós mesmos. Por mais que tentamos ajudar, por mais que aconselhamos, né? O outro é livre, né, Dani? Ele é livre, né? Ele não nasceu para corresponder às minhas expectativas, né? Esse é um ponto, assim. Você não nasceu para corresponder à expectativa de ninguém, né? Cada um tem o seu caminho. A gente tem que fazer o nosso caminho. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai achar legal e vai seguir com a gente por um tempo. E vão ter outras pessoas que vão se irritar com aquilo. Vai ter um momento que a gente vai estar olhando para locais diferentes, para polos diferentes. Esse é um ponto, assim, nas relações. A gente não se acostuma muito com isso, né? A gente não faz upgrade nas relações, né? Então, você começa uma relação, você conheceu a pessoa num dia, aí você vai ver essa pessoa, hoje é quinta, hoje é quarta, né? Aí você vai ver a pessoa no sábado. Aí você liga para ela, olha, foi super legal, na quarta-feira a gente conversou, foi massa e tal, super interessante, então vamos se encontrar no sábado? A gente se encontra no sábado, aí você vai esperando aquela pessoa. Aí você cria milhões de expectativas, não, porque aquele dia ele me perguntou disso, perguntou daquilo, ele se interessou porque eu faço isso, eu faço aquilo e tal, e ele ficou super interessado e tal, não sei o que, eu vou aproveitar e vou falar isso e tal. Aí eu vou criando um monte de expectativa. Quando eu chego lá, a pessoa tá numa bad do tamanho do mundo, assim, no bar, né, meio que assim, jogada, largada, aí você chega, senta super animada, aí a pessoa fala assim, tudo bem, senta aí, você quer beber alguma coisa? Você assim, com aquele, né, tudo, e a pessoa nada, como é que faz, né? Qual o sofrimento aí? Expectativa, cara, total. Criou um universo de coisas que você ia falar, ia dizer, e se ele dissesse isso, resposta A, B, C, D, F, né? Pra quê? Olha que energia, que esforço do tamanho do mundo. Aí eu conheço um cara super bacana, legal, lindo, maravilhoso e tal. Aí eu vou comprar o vestido, tá? Aí eu chego lá, a pessoa nem olha. Aí ela tá conversando com uma amiga. O cara, né? Tá conversando com uma amiga. Aí você chega e fala, oi, tudo bem? Né? Se mostrando assim, oi, tudo bem, né? Tipo, cheguei, né? Aí a pessoa fala assim pra você, um pouquinho, eu já falo com você já. Mega expectativa, eu não fui lá pra me divertir também, eu fui criando assim 1 milhão de coisas ali daquele encontro, né? As coisas são como são. Se a gente fosse mais fluxo, quando eu falo a gente, eu tô dizendo nós, eu tô dizendo eu, tá? Quando a gente respeita o fluxo das coisas, as coisas têm um próprio fluxo, tem coisa que vai, e vai bem assim, sabe? E aí a gente fica o tempo todo nesse movimento de controle, querendo controlar por conta dos nossos interesses, e a gente esquece que as coisas elas têm um tempo próprio, elas têm um próprio fluxo.
Então, assim, não adianta, tem coisas que você fica mexendo e fica girando. A impressão que eu tenho, se eu pudesse visualizar, assim, e eu posso, né, porque eu visualizo na minha mente, mas se eu pudesse criar esse desenho agora para mostrar para vocês, é como se fosse uma engrenagem que tá rodando no sentido contrário. É essa a impressão que eu tenho. Toda vida que a gente tá interferindo no fluxo das coisas, a gente tá querendo virar uma engrenagem, virar fazer um movimento que não é aquele, o movimento é horário, ele não é o anti-horário, né? Pelo menos é um exemplo, tem coisas que tem um movimento anti-horário, mas assim, é só pra gente entender, assim, o que se vocês conseguem se aproximar do meu pensamento, né? É que a gente tá num movimento anti-horário, num mecanismo que o movimento é horário, e a gente tá ali como uma catraca de bicicleta, sabe quando a gente vai trocando de marcha errado, num tempo errado, e aquilo vai fazendo aquele barulho, né? E é ruim, aquilo machuca, aquilo quebra, pode danificar lá o câmbio lá da bicicleta, enfim, essas coisas todas que eu não entendo direito, mas assim, você percebe que tem assim um desajuste na engrenagem, que ela não tem um fluxo natural. E é tão legal, às vezes você tá pedalando de bicicleta, por exemplo, né? Não sei porque tem esse exemplo, mas às vezes você solta, às vezes você troca de marcha, aquilo flui. Tão legal, a bicicleta vai sozinha. Ela tá no fluxo, como se estivesse descendo uma grande ladeira mesmo, ela vai sozinha. Então é super importante a gente olhar qual é o fluxo, onde isso vai me levar. Tem uma historinha super legal de você estar segurando um barco, às vezes, né? Às vezes eu percebo que as pessoas elas estão segurando um barco num dia de chuva. Então ela tá segurando a corda do barco, né? Como se estivesse segurando assim, eu vou pegar a fitinha aqui do Paga Nós. Segurando ali, e tá num dia de chuva muito grande, um barco de madeira, aí tá chovendo pra caramba, você tá segurando aquilo, e aí alguém vem e diz assim, não adianta, você tá segurando isso daqui, as coisas estão descendo nessa correnteza porque tá chovendo muito, o seu barco vai quebrar inteiro e você tá segurando, aí você fala assim, não, mas tá seguro aqui. Não vai sobrar nada do barco, solte esse barco, porque a correnteza ela vai levar até um ponto, e aí quando isso parar, porque uma hora vai parar, a gente vai ver as avarias disso, mas ainda assim você tem um barco, porque ele vai seguir a correnteza, solte isso. Aí a pessoa tá com as mãos sangrando e não solta, e fica lá, segurando o barco destruído, a chuva acaba, quando ela olha, ela não tem mais nem a corda, só as mãos em carne viva. Então, são exemplos assim pra gente pensar por que eu fico segurando coisas que estão me machucando tanto? Por que eu insisto em coisas que eu tô vendo nitidamente que elas precisam seguir o ciclo, né? Como se eu quisesse controlar ali o futuro das coisas, como se eu tivesse de fato esse poder, e a gente não tem nada que a gente faça que vá mudar o fluxo das coisas. Se uma relação ela vai ficar por um tempo, ela vai ficar. Se não vai, você pode fazer milhões de coisas. Se não tem uma disponibilidade para aquilo, você pode fazer milhões de coisas que você sozinho não consegue. Precisa ter gente junto, o outro precisa estar junto com você, né? Deixa eu só olhar aqui, que o pessoal tá aqui falando, tá subindo muito e eu tô perdendo aqui, peraí. Vamos lá. Olá, Flor de Lótus entrou, tudo bem, querida? A Sônia tá falando, sou sua fã mesmo, estou aprendendo bastante com você, que coisa boa. A Normânia tá dizendo, é preciso que haja interesse de ambas as partes, sim. Eu acho que é preciso que haja interesse de ambas as partes, e é preciso também que as partes elas sejam maduras o suficiente para saber a hora que tem que sair de cena. Acho que isso é um ponto, assim, né? Então, a maturidade, ela não tá só em construir uma relação que fica, ela tá, inclusive, naquela relação que se separa. Ali também tem uma maturidade, ali tem que brotar. A gente não precisa ser inimigo. É muito difícil uma relação que termina, que as pessoas são amigas. É complicado e é uma grande pena isso, porque você viveu uma experiência de amor super legal, de respeito, bacana, sensações, né? O seu corpo sentiu muitas coisas, o desejo brotou de forma forte, intensa e tal, e agora as pessoas são inimigas. Às vezes tem filhos, né? Negócios, né?
e as pessoas não conseguem se olhar com o mínimo de respeito. É como se a gente jogasse no lixo aqueles anos que foram vividos ali, e como se não tivesse servido de nada. E isso é uma grande mentira, porque se hoje a gente é quem é por conta de todas as relações que nós tivemos até agora, né? Então, tá. Aí a Normânia... Kimberly, tudo bem, querida? Que bom que você tá aqui. A Normânia tá dizendo assim, ó: quando há energia e interesse, tudo flui, mas tem gente que não quer e pronto. Vamos seguir, você sempre me falou isso. Então, né, essa coisa do interesse, eu acho que é fluxo, né? A gente vai ficando, vai vendo como é que vai se dando aquilo. A construção, a relação, ela é construída no dia a dia. Às vezes as pessoas estão vivendo um relacionamento e pensando, mas daqui 10 anos? Eu não sei, daqui 10 anos eu posso ter morrido, inclusive. E ele também, né? A gente não sabe, mas o que a gente tem hoje. A gente tem um agora. Agora dá pra gente falar alguma coisa, hoje, amanhã, né, o final de semana. Mas, daqui 10 anos, as pessoas falam assim, nossa, mas eu preciso logo ajeitar a minha vida, porque daqui a pouco eu vou ter não sei quantos anos. Mas o que você tá fazendo hoje? Aí o meu professor, ele diz uma coisa super legal, meu professor tibetano, né? Eu sempre vou falar dele aqui, porque ele é uma grande referência pra mim. Ele diz assim, ó: você quer saber como é que foi o seu passado? Olha pro seu presente. Tá? Você quer saber como é que foi o seu futuro? Olha pro seu presente. Porque a gente tem uma tendência a ficar repetindo as coisas, repetir os padrões. Então, se você tá legal agora, você tava legal no passado e vai ficar legal no futuro, não precisa ter medo, tá tudo bem. Ah, mas eu queria mais coisas. Ah, você queria, mas você tá fazendo alguma coisa? Não. Tá confortável? Super. Então fica. Tá? Não vai ficar, sabe? Não tem essa ideologia de que tem que mudar, que tem que ter, que tem que construir. Tá bom, você tá pagando as suas contas? Você tá aí se relacionando com as pessoas que você quer? Você tá fazendo as coisas que você gosta? Tá tudo certo. Quem é que tá te cobrando? É você, o outro, o mundo? Quem é? O Trump? Quem é? Né? O Bolsonaro? Quem é que tá cobrando isso de você? Não sei. Assim, olha muito pra você. Veja a vida que você tem. O que é que você tem? Quais são as pessoas que estão na sua vida? Cara, eu não tenho muito. Né? Eu tenho uma amiga que me falou isso. Patrícia, eu tenho muito pouco. Mas eu tenho o suficiente pra eu poder ser livre. Olha que legal isso. Né? Eu tenho o suficiente pra eu poder ser livre. Então, mas isso é um padrão pra tudo. Não. Cada um vai agir do seu jeito. Cada um vai fazer aquilo que te mobiliza, aquilo que te coloca no mundo, aquilo que faz sentido. E isso que é o bacana. Essa é a reconexão ou conexão com a gente mesmo. A gente começar a olhar o que eu quero fazer pra mim, em que momento. Por exemplo, eu tô com uma ideia de viajar. Já faz um tempo. Uma ideia de viajar e tudo, e sempre com milhões e milhões e milhões e milhões de a priores antes da viagem e tudo. E eu falei assim, poxa, mas isso nesse momento agora está fazendo muito sentido. Nesse momento agora é algo que eu quero muito fazer, né? Então eu vou olhar para isso com delicadeza, eu vou olhar para isso com respeito, porque isso é uma demanda que está brotando de mim, do meu processo, de tudo que eu vivi até aqui, do que eu estou experienciando agora. Não quero fazer vista grossa para isso. Mas eu também não quero fazer, mas é o seu momento? E como é que a gente sabe qual é o momento da gente? Porque a gente sente, aquilo pega pesado, você vai ter que olhar para isso, tá? Pessoal, a nossa live já tá encerrando. Eu não fiz de novo naquele canal do Instagram. A Cireia, hoje tem live, tem, querida. Mas você já está chegando, eu já estou indo. Nada pessoal, mas a coisa é assim, a vida que segue. Né? Mas venha, domingo vai ter outra, tá? A carinha foi enviada errada, eu nem vi que carinha, foi uma risada. É um ato falho, tudo bem. A Kimberly, saudades, eu também, minha querida, apareça sempre. Então é isso, gente. Olha, Giane, eu não vi, agora que eu tô vendo. Gente, eu tô tensa, porque agora tá 1h18, 1h17, 1h16, eu preciso me despedir de vocês. E é isso, eu queria agradecer todo mundo, tá? Compartilha se gostou, se fez sentido, tá bom? Eu tô aprendendo a fazer isso. Eu criei aqui um scriptzinho rapidinho, mas eu vou fazer textos mais elaboradinhos. Mas eu também não quero perder a minha simplicidade, tá bom? Não quero que isso fique chato, não quero que seja uma aula de nada, eu quero que a gente troque essas experiências, tá bom? Então eu vou deixar um beijinho pra vocês. Que bom, Ade, que massa. Eu também adorei, obrigada a todo mundo que tá aí, que
ficou. Teve gente que entrou, saiu. Eu sei como é, porque eu também faço isso. Mas uma hora a coisa vai engrenar, né? Então, se vocês gostaram, compartilhem, falem pras pessoas, enfim, é isso mesmo. É assim. Eu também, querida. Pois um beijo grande, viu? Vai desligar de repente, né? Eu não entendo direito, mas vou ficar craque nisso. Vou desligar assim. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Eu vou desligar assim uma coisa meio que séria, tá? Vocês falarem que eu sou uma pessoa séria, tá? Então eu vou ficar bem assim, fazendo pose aqui pra vocês. E um beijo grande. E domingo a gente tá de novo aí, 8 horas da noite. Beijo!